Jardim Escola Girassóis, nono ano A e B, aula 27. Hello pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre as if clauses, no zero and first conditional. Vamos lá entender um pouquinho o que são os conditionals e aí a gente explica a matéria. Então, conditional sentences são sentenças que nós usamos para expressar situações de condições que aconteceram, acontecem ou acontecerão. Então, a nossa estrutura é: se uma coisa acontece, outra coisa acontece. Se uma coisa aconteceu, outra coisa acontecerá ou aconteceria. Então, esses são os conditionals. Agora, vamos lá para o zero conditional, tá? Qual é a estrutura dele? If, mais uma situação no present simple, e gerando outra situação no present simple. Esse if é o se. Então, olhem aí, olha o uso. To talk about things that are always true, like a scientific fact. Exemplos, né? Só traduzindo para falarmos de coisas que são sempre verdades, como fatos científicos. Exemplos. If you freeze water, it turns into ice. Então, se você congelar a água, ela se transformará em gelo. Isso é uma verdade científica. And if you heat water at 100 degrees, it boils. E se você ferver a água, esquentar a água, a 100 graus, ela ferve. If students miss an exam, the professor fails them. Então, se um aluno faltar ao exame, o professor o reprovará. E assim se formam, então, situações. Uma situação, se uma situação acontece, outra também acontece. Então, no zero conditional, a estrutura fica if, present simple e present simple. E agora o first conditional, né? São situações que a gente usa para falar sobre possibilidades no presente ou no futuro. Então, a estrutura é o if, mais uma situação, né, no simple present e no simple future. Então, olhem lá. To talk about possibilities in the present or in the future, né? Exemplos. If it rains, I will stay at home. Então, se chover, eu vou ficar em casa. If I wake up late, I will miss the bus. Então, se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. Olha aí, uma situação que acontece no presente está me gerando um condicional no futuro, tá? Uma condição ocorre no presente, gera uma outra condição no futuro. Nós chamamos os conditionals de if clauses porque uma condição gera a outra. Se uma coisa acontece, outra acontecerá, ok? Mais um exemplo. If I find your email, I will send you the picture. Então, se eu encontrar o seu e-mail, eu vou te enviar a foto, tá bom? A segunda situação, ela dependeu da primeira. Agora vamos lá colocar em prática esse uso das if clauses, exercícios no livro das páginas 40 a 47. Aqui no Warming Up, na verdade, a gente tem trechos de informações que vocês vão ler essas informações e combinar com as figuras. Então, temos da letra A a F e vocês vão
colocar a letra que correspondeu ao texto que vocês acham que se refere a essas imagens. Na página 42, temos ainda o finalzinho do exercício número 1. E no número 2, explain in a few sentences the main idea of each of the texts in activity 1. Então, explique em poucas palavras, em poucas frases, né, qual é a ideia principal de cada um dos textos da atividade 1. Então, é um mini resuminho para vocês explicarem a ideia principal. Em inglês, tá, gente? Já aqui na página 43, a gente tem um outro texto, também falando sobre viagem para a Índia. Então, vocês vão ler para respondermos as questões seguintes. Número 2, answer the questions according to the text. Give complete answers. Então, respondam as questões abaixo de acordo com o texto e, por favor, gente, respostas completas, tá bom? Então, por exemplo, a letra A, what are the required documents if you want to travel to India? Então, quais são os documentos necessários se você quiser viajar para a Índia? Aí você tem que responder, né? Os documentos necessários são, e aí colocar os documentos. E assim por diante, sempre com respostinhas completas. Página 46. Make up one example of zero conditional and one example of first conditional clauses. Então, de acordo com o que nós estudamos sobre os conditionals, criem uma sentença usando o zero conditional e uma sentença usando o first conditional. Ficarem em dúvida, voltem no slide, ouçam novamente a explicação, ou no livro a gente também tem a explicação. E no número 2, complete the zero conditional clauses. Aqui vocês também vão criar as respostas. Então, o que você faria aí nessa situação? If I have enough money. E aí, como é que você completa? Frases completas também, por favor. Respeitem os tempos verbais, observem os tempos verbais. E na página 47, complete the first conditional clauses according to the instructions in parentheses. Então, complete o first conditional de acordo com as instruções entre parênteses. Então, na letra A, vocês têm que usar a forma imperativa. Na letra B, o present continuous. Na letra C, tem que usar o can. E na letra D, o future com will, tá? Observem o que pede, o que a instrução tá dando, tá? Criem o first conditional, porém seguindo a instrução entre parênteses. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês não fiquem com dúvidas. Se ficarem, mandem para teacher. Senão, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.